Neste vídeo, você vai conferir uma análise dos jogos desta terça-feira e uma rápida pincelada sobre os confrontos entre Flamengo e Bayern de Munique e Chelsea e Benfica. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui a gente está fazendo a análise diária da Copa do Mundo de Clubes, com vídeo todo dia, analisando os jogos do dia e também projetando um pouco o que vai vir. E vamos que vamos porque agora o chaveamento está tomando forma, né? Peço seu like, você que gosta aqui do conteúdo, para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, é de graça, clique para se inscrever, para conferir esse e muitos conteúdos sobre futebol internacional de todos os continentes. E aqui nesse canal, para você que ainda está conhecendo os times, quer entender melhor, está aí com a expectativa do seu time enfrentar um adversário de outro país no mata-mata ou na última rodada, entra aí no canal, na playlist do Guia da Copa do Mundo de Clubes, que lá eu detalhei como jogam cada um dos 32 times, para você entender certinho o que esperar de cada time, de cada confronto no torneio, certo? Mas agora aqui estamos na terceira rodada e vamos falar dos jogos, seguindo a ordem cronológica. Vamos seguir com o grupo C, onde deu uma surpresa, né? Vamos abrir as estatísticas gerais aqui de Benfica e Bayern. A gente vê que o Benfica ganhou por 1-0, né? Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo onde ele ficou resistindo, com o goleiro Trubin sendo o melhor em campo. O Bayern chutou praticamente o dobro de vezes de finalizações, teve 73% de posse de bola, trocou quase 700 passes, né? Se a gente vê aqui na escalação do Bayern, para a gente dar uma olhada, a gente vê aqui que o Bayern jogou com um time bem alternativo, apesar de ter jogadores muito bons, né? Com caixa para ser titular. Você vê que o Neuer é titular, o Bowie é o reserva do Leimer na lateral direita, o Upamecano nesse momento é reserva, né? E a tendência é que o Jonathan Tah seja o titular nos jogos agora de mata-mata. O Upamecano voltando de lesão, nesse momento é reserva do Bayern. O Stanisic é um jogador que passou a temporada inteira como titular, principalmente porque o Alphonso Davies se machucou, ele jogou muito de lateral esquerdo, e aí com a ausência do Eric Dyer, sem muitas opções para a zaga, ele está jogando de zagueiro, mas ele faz tanto zagueiro como lateral. Mas eu acho que o Stanisic a gente considera titular do Bayern. O Guerreiro, sem o Alphonso Davies, também dá para falar que nesse momento é um titular. E aí no meio a gente tem o meio todo reserva, né? O Pavlovic no lugar do Goretzka, o Palhinha no lugar do Kimmich, o Bischoff na vaga que é do Musiala. E aí no ataque o Sané jogando na posição que é do Olise, o Gnabry na posição que é do Coman. Aí a gente pode discutir Sané, Gnabry, Coman. Qualquer um dos três podem ser titular, mas nesse Mundial o Coman é o titular, né? Nesse momento da temporada, o Coman está sendo titular, e o Thomas Müller na vaga do Harry Kane. Então é um time basicamente reserva, né? Por isso que eu puxei aqui para a gente tentar entender o contexto. Aí eu vi muita gente falando que o Bayern escolheu o adversário, que o Bayern vai enfrentar o Flamengo, quis enfrentar o Flamengo. Eu acho que assim, isso só pode ser falado por alguém que não assistiu ao jogo e que só viu o resultado, né? Porque o Bayern, a partir do momento que ele vira o intervalo perdendo por 1-0, ele coloca a cavalaria, né? Coloca os titulares para campo e vai colocando titulares. Ele faz o Kompany faz a última alteração, faltava meia hora de jogo ainda. Então, ele colocou tudo que ele tinha de melhor, tudo que ele podia colocar de melhor para tentar o resultado. E o Bayern batalhou, se lamentou muito por não conseguir o resultado. Eles lutaram até o final, teve uma chance no último lance com o Harry Kane de cabeça. Então, assim, o Bayern não é do feitio do Bayern ficar escolhendo o adversário. Primeiro ponto, assim, olhando a metodologia, acompanhando o que o Bayern viveu em toda a sua história, não é do feitio do Bayern. O Bayern é um time que sempre joga para vencer. E segundo, que seria muito pouco inteligente o Bayern escolher ficar em segundo. Não teria nenhum nexo, porque assim, o nível de enfrentamento de Flamengo e Chelsea, eles são, nesse momento, eles são semelhantes. Então, não tem diferença de dificuldade você enfrentar o Flamengo ou o Chelsea, certo? E
agora o Bayern se colocou numa situação que passando do Flamengo, ele provavelmente terá o PSG nas quartas. E depois o Real Madrid, provavelmente, ou o Manchester City, ou a Juventus, Inter, na semifinal. Então, ou seja, o Bayern se colocou numa situação agora de só pedreira, de só jogo duro. Né? Não que tenha jogo fácil em mata-mata de Copa, né? Mas de adversários que estão... o Flamengo é um adversário que tem menos recurso financeiro, mas depois do Flamengo, é só adversário que tem o mesmo ou mais recurso financeiro para contratar grandes jogadores do que o Bayern de Munique. Então, assim, é óbvio que não escolheu o resultado, mas caiu desse lado da chave. Eu acho que o Benfica tem méritos, né? E uma coisa que eu queria dizer, que é importante, que é o seguinte: o Benfica, ele se sente muito mais confortável jogando dessa forma, botando ali linha de 4, linha de 5 atrás, meio de campo pegador e bola longa, atacando no espaço, contra-ataque, recupera no bloco baixo e lança, recupera no bloco médio e ataca com superioridade numérica. O Benfica, se você pegar, até no guia do Benfica eu falei isso, né? Se você pegar os gols da temporada do Benfica, os grandes jogos da temporada da equipe portuguesa, foi jogando no contra-ataque, tendo espaço para jogar. O Benfica joga muito melhor assim, né? Tem o Pavlidis não é aquele 9 de referência, o Pavlidis é um 9 de atacar espaço. E o Benfica jogou bem assim, ótima partida do Di Maria, correu pra caramba, se defendeu, o time soube resistir. Antes, quando o Bayern estava com o time reserva, assim, o Bayern, os times alemães estão sofrendo muito com calor, né? O Bayern não estava legal, na rotação legal, e o Benfica se aproveitou disso, conseguiu atacar o espaço, contra-ataque, criou chance, depois fez o gol logo no começo do jogo, uma falha do Bowen, né? O Bowen não acompanhou o Schelderup e ele acompanhou o jogador que estava na frente. O Schelderup veio livre e bateu. E fez o gol após o cruzamento que veio da direita. Então, o Benfica está de parabéns. O goleiro Trubin, excelente atuação. E acho que o Benfica está vivo também, tá? O Benfica está vivíssimo na competição, afinal de contas, principalmente agora se ele puder jogar assim, mais fechado, explorando o erro do adversário, porque nos 2 primeiros jogos ele teve que enfrentar linha baixa de marcação, com todo mundo do adversário fechado, e o Benfica não tem criatividade para isso, né? Então, realmente agora favorecer um pouco mais o estilo, e imagino que até onde o Benfica for no torneio, vai jogar dessa forma. Bom, e fechando o grupo C, vamos falar desse confronto rapidamente, de eliminados, né? O Auckland City, eu disse o título do guia, né? Quando eu fiz o guia de como joga o Auckland, o título era pontuar seria a glória. A glória veio, né? É um título. O Auckland é o primeiro campeão desse Mundial de Clubes, né? Empatou um jogo contra um adversário de um nível muito superior, que é o Boca Juniors. O Boca chutou 41 vezes, e o Auckland com 2 finalizações no gol, fez um gol de cabeça. A posse de bola do Boca foi 74%, o Boca trocou muitos passes, mas o Boca tem muitas dificuldades de propor o jogo, né? O Miguel Ángel Russo, ele colocou apenas um volante, né? Se a gente partir aqui para a escalação do Boca, a gente vê o Auckland jogou fechado, todo fechadinho, só com o Bivan na frente, e o Boca jogou só com batalha de volante. Aí Palácios, Velasco e Zeballos jogando ali atrás de Merentiel e Cavani, com o Advíncula e o Blanco praticamente 2 pontas, né? O Boca atacando com 8 todo momento, mas faltou criatividade, só bola pingada na área, faltou qualidade. O Boca Juniors é um time que funciona muito mais jogando fechado, destruindo do que construindo. Não é um time rápido como o Benfica, mas é um time que trabalhando ali para tentar roubar a bola do adversário, resistir, e aí numa bola longa, num ataque em bloco, num cruzamento ou num contra-ataque, tentar fazer um gol, né? É mais o jeito que o Boca consegue sobreviver, e aí para propor o jogo. Quem assistiu o Campeonato Argentino sabe a dificuldade do Boca. Acho que o Boca teve uma estreia muito boa, competiu bem contra o Bayern, fez uma boa primeira fase, né? Acima do que o nível do time na temporada apresenta, mas termina com um vexame. Empatar com o Auckland,
por mais que o Boca tenha dificuldade, é um vexame. Mas é isso, o Auckland mostrou força, não é um time amador qualquer, a gente não está falando de um time de várzea, com todo respeito aos times do futebol amador do mundo todo, né? A gente está falando de um time amador semi-profissional, com uma estrutura, que treina 4 vezes por semana, que viaja, que joga Liga Nacional, Liga Continental. É um nível acima do que o futebol amador tradicional traz, tá? Então, não confunda semi-profissional com amador, são coisas diferentes, né? O Auckland, ele não quer ser um time profissional, mas ele está mais perto de um time profissional da estrutura do que de um time do futebol amador, que o pessoal só se reúne no final de semana aí pelo mundo todo e joga, tá? É importante deixar isso bem claro. Seguindo para o Flamengo e a lei aqui, o Flamengo jogou com um time mexido, né, com um time mesclado, empatou com o Los Angeles FC por 1-1. Os times da MLS, 2 empates e uma derrota onde poderia ter ganho o jogo, que jogou melhor, que foi a do Seattle com o Botafogo. Então, os times da MLS contra o Brasileirão representaram, hein? Mostraram que a MLS não é a porcaria que todo mundo acha, né? Fizeram um bom papel aí, mas só o Miami avançou de fase, né? O Flamengo chutou 19 vezes contra 5 do Los Angeles, 66% de posse de bola, 60%, 660 passes trocados. O Flamengo teve mais a posse, enfiou bastante bola na trave, fez um bom jogo, né? Indo para a escalação do Flamengo aqui, o Los Angeles mudou, jogou com linha de 5, né? Tirou o Tillman do meio, colocou um zagueiro, tirou ali o centroavante e colocou o Dilson ali como um outro jogador de marcação. Mas o Flamengo, que é o que interessa mais aqui, né, pro assunto, porque classificou, né? O Flamengo poupou jogadores. Não dá para saber aqui o que é reserva ou titular para o próximo jogo, né? Principalmente a defesa, porque o Varela não foi titular contra o Chelsea, mas pelo estilo de jogo pode jogar contra o Bayern. O Danilo, ele jogou contra o Chelsea, jogou esse jogo, mas pela experiência dele, ele pode continuar no time também. O Alexandro, talvez pro estilo de se defender mais, que vai ser o jogo contra o Bayern, ele é um jogador que pode contribuir mais, até pela grande experiência de jogar na Europa também, né? E aí no ataque, eu imagino que o Luiz Araújo seja titular, vamos ver se o Arrascaeta vai jogar. Os demais jogadores eu não acredito que vão atuar contra o Bayern, pelo menos de começo, né? Podem entrar ao longo do jogo aí, mas de começo os demais aí do meio para frente que jogaram, não acredito. O Flamengo, ele fez um jogo legal, né? Atacou, um jogo mais tranquilo, não era um jogo para que valia nada, é um jogo mais para rodar o elenco e para os jogadores aí mostrarem serviço, buscarem espaço no time. E é uma prévia aí do jogo contra o Bayern. Eu gostei muito do Varela, acho que o Varela jogou bem, né? Deu bastante amplitude pela direita. O Felipe Luiz manteve o jeito de jogar, mesmo tendo o Luiz Araújo na direita. Fez uma função semelhante ao Gerson, de cair mais por dentro, apesar de ele ser um cara mais agudo e o Gerson ser mais articulador. Então, acho que o Flamengo fez um jogo bacana, tinha um adversário que não era tão fácil, né? Principalmente porque o Flamengo não estava com seus titulares. E eu queria destacar no lance do gol do Flamengo, do gol de empate no final, né? O Wallace fez um golaço, mas o Juninho fez um bom trabalho também, né? Acho que é importante dar mérito, porque quando o Wallace domina, tem 3 jogadores ali na região e seria difícil passar. O Juninho consegue fazer o facão para dentro, puxar um dos marcadores, aí o Wallace esperto consegue botar na frente, ganha na velocidade e aí ele encontra espaço para chutar. Então, acho que esses jogadores aí que entraram mostraram aí qualidade e aí vai ser importante, né? Para esse duelo contra o Bayern aí, vai ser importante o Flamengo ter elenco, ter banco, se conseguir ir resistindo e chegar vivo no placar aí no segundo tempo e tal. É importante ter elenco, né? Mas o Flamengo caiu numa chave muito difícil. O time ficou em primeiro lugar e caiu numa chave bastante complicada, tendo aí Bayern de Munique e passando, e conseguir passar pelo Bayern, que já é muito difícil, né? O Bayern é um time muito bom, primeiro escalão europeu, e aí ainda vai ter que enfrentar o PSG, que também é desse primeiro escalão. Mas o Flamengo fez uma ótima primeira fase, eu acho que foi o melhor time sul-americano da primeira fase, e o torcedor tem que se orgulhar
do que foi feito até aqui. Bom, indo para Chelsea Esperance, a gente tem aqui o Chelsea com 16 finalizações, 75% de posse de bola, 683 passes trocados, um jogo, uma vitória tranquila, né? O Esperance ameaçou só no comecinho, mas o Chelsea ganhou por 3-0 com tranquilidade, poupou jogadores, né? Entrou com um time misto já, com o Jorgensen no gol, o Sanches sentiu no jogo contra o Flamengo, né? O Achampong de lateral, na direita, naquele 3 zagueiros, né, porque o Gusto vai para o meio, aí esses 3 viram 3 zagueiros, o Enzo sobe, e aí o Gusto vira volante junto com o Lavia. Vocês estão acostumados já, né? Já falei bastante desse sistema. E aí o Disbury Hall na posição ali do Pedro Neto, o Nkunku na função do Palmer, um time bastante mexido. O Maresca disse que ia rodar bastante o elenco, né? E tem que rodar mesmo. O Chelsea, ele não conseguiu fazer o treino antes do jogo com o Esperance lá na Filadélfia. Eles interromperam o treino porque a sensação térmica estava de 41 graus. Então o calor está muito grande. E está muito difícil não só jogar, como treinar. E é aquela história, né? É muito fácil a gente não vivenciar uma dificuldade e falar que é uma frescura. Né? Os caras estão em fim de temporada e estão aí enfrentando um calor que eles não estão acostumados. É claro que o corpo sofre, a gente está falando do altíssimo nível, é difícil desempenhar. E o Chelsea conseguiu jogar. O jogo é à noite é mais fácil, porque aí o calor é menor. O Chelsea jogou, sofreu um pouquinho no começo. O Esperance é um time organizadinho na defesa, mas aí chega uma hora que não aguenta, tomou um gol de cabeça no final do primeiro tempo, e aí o Chelsea foi administrando o jogo, usando muitos pontas, né? O Madueke, o Disbury Hall, o Madueke um pouco mais agudo, o Enzo fez um excelente jogo, o Dilap é muito bom, né? Marcou um golaço, ele é um jogador muito bom, né? Eu gostei do Dilap, um centroavante que é móvel, que tem qualidade, que sai, que joga, que vai para a ponta, faz um cruzamento. Se um dia jogar em dupla, isso pode ser muito útil. Não é um centroavante paradão, então eu acho que ele vai ganhar essa posição do Jackson aí no Chelsea. E acho que foi um bom jogo do Gusto, mesmo do lado trocado, Lavia ali no controle, e aí pôde rodar o time, pôde colocar o Jordi, o garoto que faz tanto centroavante como ponta, que joga muito bem. O Andrei Santos, brasileiro, pôde fazer a sua estreia no Chelsea, pôde se soltar ali num jogo um pouco mais resolvido, enfim, o Chelsea vem bem. O problema do Chelsea é que aí a gente pode já partir, falar um pouquinho desses dois confrontos, né? O Chelsea-Benfica, eu acho que o Chelsea vai jogar num calor muito grande, o jogo vai ser 4 da tarde em Charlotte, que é onde o Bayern estava, né? E o Benfica continua. O Benfica ele tem a vantagem, além do Benfica geograficamente sofrer menos com o calor, por ser um time português, o Benfica ele já está em Charlotte, então a adaptação é um pouco maior. O Charlotte está muito quente, né? Tanto quanto na Filadélfia, né? Mas é mais um jogo com calor. O Benfica está mais acostumado com o estádio e o jogo vai ser 4 da tarde no horário local, no sábado, 5 da tarde de Brasília. E é importante ressaltar que nos Estados Unidos, o pico do calor não é meio-dia, tá? O pico do calor é no meio da tarde. Eu quero até pesquisar para entender por que isso acontece. Mas se você conversar com pessoas que moram lá e também dá uma pesquisada aí nos sites de clima, ver a temperatura ao longo do dia, né? Que tem os sites de clima que tem a temperatura do local de hora em hora, você vai ver que a temperatura na costa leste dos Estados Unidos sempre é maior das 15 às 17 horas do que meio-dia, 1 da tarde. Então, vai estar muito calor. E o Chelsea certamente vai sofrer com isso. Então, vai ser um jogo muito duro. E o Benfica jogando no contra-ataque vai ter chances. Eu acho que é um duelo completamente aberto. Vamos ver como é que o Chelsea vai lidar com essa temperatura alta e como que o jogo vai se desenhar. Mas eu acho que o Chelsea chega forte, renascido no campeonato, e de um time que estava condenado a enfrentar o Bayern nas oitavas, ele vê uma chave aberta, né? Não digo que é moleza, mas é aberta. Com Benfica, Palmeiras e Botafogo são times aí que o Chelsea olha no olho. Não são times que... não é o Real Madrid, não é o Manchester City, não é o Bayern, não é o PSG. O Chelsea olha e fala, ok, dá para passar. Então o Chelsea deu uma renascida no campeonato com os resultados aí que aconteceram, né? E Bayern e Flamengo, eu vou fazer um
um vídeo na sexta-feira detalhando cada confronto, tá? Fazer uma análise tática aqui, o que eu espero taticamente de cada confronto, que eu acho bacana. Mas só assim, passando por cima de Bayern e Flamengo, além de tudo que eu já falei no começo do vídeo, eu acho que o Flamengo vai ter que entender que ele vai ter que resistir muito mais do que está acostumado, né? Nenhum adversário no ambiente sul-americano tem o poder do Bayern de te empurrar para trás. E é importante falar que o Bayern não empurra o adversário para trás, o adversário não fica lá atrás com o Bayern porque ele quer. O Bayern empurra para trás, como o PSG empurra, como o Barcelona empurra. É assim, como o Flamengo também empurra aqui no nível da América do Sul, o adversário para trás. O adversário não fica atrás porque ele quer. E assim, com o Bayern, se você quiser marcar linha alta e não conseguir marcar, você vai tomar bola ali em profundidade. Então, você vai enfrentar um Kimmich, você vai enfrentar jogadores com uma capacidade de passe muito grande. Então, assim, o Flamengo tem que decidir o que ele quer. Ele vai querer olhar no olho do Bayern e dar espaços para um dos melhores times do mundo, ou ele vai jogar na resistência e no contra-ataque, na resiliência, tentar resistir na defesa e em bolas ali lançadas, tentar chegar no seu gol, tentar incomodar ou tentar segurar um empate, enfim. O Flamengo vai ter que decidir que estilo de jogo que ele vai ter. O Bayern a gente sabe qual vai ser. Um time dominante, com o Kimmich dominando o meio, com pontas agressivos, com laterais que ajudam na ultrapassagem, com o Harry Kane, que é goleador, mas também sai para armar o jogo, que permite a infiltração dos jogadores. Deve ter a volta do Musiala, que muda um pouco a característica, né? O Bayern estava aí com o Gnabry jogou nessa função, mas é um cara mais condutor, o Gnabry é mais um ponta, né, improvisado. O Bischoff jogando essa função, um jogador ali mais de passe. O Miller é um cara mais de pressão de infiltração na área. O Musiala já é outra característica. O Musiala, ele dá drible. O Musiala, ele quebra linha com drible. E aí fica mais difícil de se defender com um jogador assim, fica mais imprevisível, ele dobra com o Olise na direita, enfim. É um jogo que vai ser duríssimo para o Flamengo, mas o Flamengo está muito bem no campeonato. Tem que pelear, tem que disputar, tem que tentar competir e tentar surpreender. Eu acho que essa é a missão de todo time que vai enfrentar um desses super times da Europa. Vamos ver o que vai dar. É isso, gente. Então, encerrada a análise de hoje. Amanhã eu volto com a análise dos jogos que fecham o grupos E e F. Um grande abraço e até a próxima. Deixe seu comentário aí, quero saber a sua opinião. Um grande abraço.